pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão dentro da nossa sessão Força Elétrica para os Sagazes. A questão de hoje é de número 5, foi extraída do vestibular da PUC-Rio no ano 2005, prova discursiva de Física. Vamos então prestar atenção no enunciado da questão. Questão 5, PUC-Rio 2005. As quatro cargas mais ou menos Qzão da figura formam um quadrado de lado Lzão, e a carga mais Qzinho é igual a mais Qzão sobre 2, está exatamente no centro desse quadrado. Sabendo que o módulo da força eletrostática entre as duas cargas mais Qzão é F igual a 4,0 newtons no quadrado, calcule a. O módulo da força entre uma das cargas mais Qzão e a carga mais Qzinho. B. O módulo da força entre uma das cargas menos Qzão e a carga mais Qzinho. C. O módulo, a direção e sentido da resultante das quatro forças eletrostáticas agindo sobre a carga mais Qzinho. Como vocês podem ver, a questão nos apresenta quatro cargas, algumas mais Qzão, duas menos Qzinhas, dispostas num quadrado de lado Lzão. Da seguinte maneira, eu tenho duas cargas mais Qzão à esquerda e duas cargas menos Qzão à direita. E eu vou colocar no centro desse quadrado, no ponto de encontro das suas diagonais, uma carga de módulo Qzinho, de forma que essa carga tenha um módulo de metade das cargas que ocupam o vértice. Bom, a questão vai nos dizer que a força entre duas cargas mais Qzão tem como módulo 4 newtons. E com base nessa afirmação, ela vai pedir qual é a força, no primeiro momento, entre uma carga mais Qzão e a carga mais Qzinho. Para fazer isso, primeiro eu vou estudar um pouquinho como é que eu posso expressar essa força entre as duas cargas mais Qzão e usar esse conhecimento para nos auxiliar a encontrar a força entre Qzão e Qzinho. A lei de Coulomb nos diz que a força de atração ou de repulsão entre duas cargas pontiformes separadas por uma distância d pode ser dada pelo produto da constante eletrostática do meio pelos módulos dessas cargas dividido por essa distância ao quadrado. Seria K módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Adaptando aqui, em vez de eu falar de Q1 e Q2, eu já vou dizer logo quem são as mais cargas. Então vai ser módulo da carga mais Q e a outra carga também é mais Q. E a distância é L, que é o lado do quadrado. Então eu vou ter aqui que a força vai ser igual a K módulo de mais Q, módulo de mais Q, que vai dar Q ao quadrado, sobre L ao quadrado. E o valor disso é 4 newtons. Então essa informação vai ser útil. Eu também tenho que encontrar qual é a distância que separa Qzinho a Qzão. Não só a mais Qzão, como a gente tem que observar, como ela está no centro do quadrado, as distâncias de Qzinho, de mais Qzinho, qualquer outra carga que ocupa os vértices, é igual, em todos os casos, é metade da diagonal do quadrado. Daqui para cá, para cá, para baixo e aqui para a esquerda. Bom, dito isso, eu vou calcular então com vocês qual vai ser essa distância. Lembrando que vai ser então metade da diagonal de um quadrado. Eu poderia dizer, se eu já tenho conhecimento de matemática prévio, que a diagonal de um quadrado de lado L é L raiz de 2, e a metade desse valor vai ser L raiz de 2 sobre 2. Ok? Mas para que todos possam acompanhar aqui, eu vou reproduzir um triângulo que eu obtenho cortando o nosso quadrado aqui ao meio. Vai ser um triângulo retângulo de catetos L, Lzão, e cuja hipotenusa coincide com a diagonal do nosso quadrado. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu posso dizer para vocês que a diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que vai dar 2L ao quadrado. Tirando raiz de um lado, raiz de outro. D vai ser igual a raiz de 2L. Bom, a distância então de Qzinho a Qzão vai ser raiz de 2L divididos por 2, já que a gente tinha mostrado para vocês que ele se encontra no centro do quadrado, a nossa carga mais Qzinho. Vamos então agora calcular justamente a força da interação entre Qzão e Qzinho. Essa força, aplicando a lei de Coulomb, a mesma que eu apliquei aqui, ela vai ser dada por constante eletrostática do meio, que multiplica módulo de mais Qzão, que é Qzão, módulo de Qzinho, que a questão já diz que é Qzão sobre 2, eu vou botar aqui embaixo, pela distância que as separam, a distância que separa as cargas, elevado ao quadrado. Essa distância é raiz de 2L sobre 2. Então, eu tenho que fazer operacionalizar isso daqui, e substituir Qzinho por Qzão sobre 2. Fiz aqui K, Qzão sobre 2, em módulo, né? Divididos por, aí vamos comigo aqui, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4,
E 2 sobre 4 dá 1 sobre 2. Então fica L ao quadrado sobre 2. Ainda tenho que fazer isso aqui, operacionalizar isso. Lembrando aqui que eu tenho K, que é o quadrado, vezes 1 meio. E embaixo eu também tenho 1 meio. Então, eu tenho 1 meio em cima, apenas a parte numérica, tá? E eu tenho também 1 meio embaixo. Ora, essa parte numérica se cancela. De forma que essa expressão aqui se reduz a K, que é o quadrado sobre L ao quadrado. Que é justamente essa expressão aqui, que o valor a gente já sabe que é 4 newtons. Olha que coisa interessante. Eu apresento a interação entre as duas cargas mais Qzão, que estão separadas entre si de uma distância L, que coincide, né? É o lado do quadrado. E eu peço a vocês, com base nisso, para encontrar uma outra força de interação entre a carga mais Qzão e uma carga mais Qzinho que se encontra no centro do nosso quadrado. E o módulo dessa carga é Qzão sobre 2. Então, agora, as cargas vão ter módulos diferentes e a distância também vai ser diferente, é metade da diagonal do quadrado. Mas quando eu levo essas duas mudanças em efeito na fórmula, eu acabo recaindo numa expressão que coincide com a expressão anterior. Então, por que isso acontece? Eu estou diminuindo a carga, o valor da carga, de uma das cargas em módulo. Então, a força elétrica tende a cair. Mas, por outro lado, as cargas estão mais próximas entre si. Porque antes a distância era Lzão, agora a distância é L vezes 2 sobre 2, que é um número menor do que L. Então, de alguma maneira, eu diminuí uma das cargas, mas aproximei, aumentei a distância. Esses efeitos vão ser contrabalançados, de forma que não vai haver, nesse caso em particular, alteração no valor do módulo da força de interação entre a carga mais Qzão e mais Qzinho. Vai se manter o mesmo valor que era o que tinha entre as duas cargas mais Qzão. Bom, no item B, ele faz apenas uma pergunta levemente diferente. Ele fala, tudo bem, vocês encontraram o módulo da força que rola entre mais Qzinho e mais Qzão. Se eu quiser agora calcular o módulo da força entre mais Qzinho e menos Qzão, será que vai haver alguma alteração? Ora, se nós olharmos para a lei de Coulomb, o módulo da força é constante eletrostática do meio vezes o módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, não importa para fins de módulo da força elétrica se a carga é mais Qzão ou menos Qzão, porque o módulo de mais Qzão e de menos Qzão é Qzão. Então, sobre esse ponto de vista, como os módulos são iguais em relação a mais Qzão e menos Qzão, e a outra carga que está no centro continua sendo mais Qzinho, e também como a distância de mais Qzinho a mais Qzão é a mesma de mais Qzinho a menos Qzão, então não vai ter alteração nem no meu numerador, nem no meu denominador. Vai ter alteração sim. O tipo de força elétrica entre mais Qzão e mais Qzinho é de natureza repulsiva, porque eles têm o mesmo sinal. Já a interação entre mais Qzinho e menos Qzão é de natureza atrativa, porque eles têm sinais opostos. Agora o módulo não vai sofrer alteração. Então eu posso afirmar categoricamente que o módulo no meu item B vai ser igual ao módulo no item A e vale 4 newtons. Vamos agora para o item C, que vai nos obrigar a ter um certo conhecimento de vetor. Agora ele quer adentrar no mérito de qual é a força resultante que vai atuar na carga que está no centro do quadrado. Bom, eu vou ter que levar em consideração as forças elétricas que todas as outras cargas exercem em mais Qzinho. Vou fazer isso com vocês e tem uma certa semelhança. Bom, primeiro, vamos levar em consideração que, como eu já mostrei, todas essas forças que mais Qzão ou menos Qzão fazem em Qzinho têm o mesmo módulo. Isso já ajuda. Todas elas vão ter módulos iguais a 4 newtons. Vamos uma a uma agora aqui, então. Eu vou chamar a força, né, que mais Qzão faz em mais Qzinho, que é de natureza repulsiva, e tem a direção da diagonal do quadrado. E qual o sentido? Como é de repulsão, para cima, de F1. Então, a força que mais Qzão faz em mais Qzinho, estou chamando de F1, tem módulo 4 newtons. Bom, se eu levar em consideração também a força de
mais Qzinho e menos Qzão, agora é atrativa. Aqui era repulsiva, mas agora é atrativa. Tem o mesmo módulo, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Estou chamando de F3. Bom, mas agora eu vou levar em consideração essa carga mais Qzão e mais Qzinho. Natureza repulsiva, direção e sentido diagonal do quadrado, essa diagonal, apontando aqui para baixo. Vou chamar de F2. Vou agora me preocupar com menos Qzão, esse menos Qzão e Qzinho. É uma força atrativa de módulo 4 newtons, que tem a direção dessa diagonal e também aponta para baixo. Essa questão, então, nos brinda com a seguinte configuração: F1 e F3, nessa diagonal aqui apontando para cima, e F2 e F4, nessa diagonal, apontando para baixo. Bom, eu representei aqui com vocês o que está acontecendo. Então eu vou ter que somar esses vetores F3 e F1. Tá? Como é que eu posso somar os vetores F3 e F1? Ora, como eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, o módulo de F3 mais F1 vai ser igual ao próprio módulo de F3 mais o módulo de F1. 4 mais 4, 8 newtons para cá. A mesma coisa se aplica com F2 e F4. 4 newtons, 8 newtons para baixo. E o ângulo entre eles, questão básica de quadrado, é de 90 graus. As diagonais de um quadrado formam um ângulo entre si de 90 graus, sendo 45 para cima e 45 para baixo. Exatamente o que está representado aqui. Bom, se eu for somar esses meus dois vetores, que eu tenho que somar F1 mais F2 mais F3 mais F4. O caminho que eu estou propondo para vocês é primeiro somar F3 com F1. Já mostrei a vocês que o módulo desse vetor acaba sendo o módulo de F3 mais o módulo de F1, que é 8 newtons. 8 newtons para cá. A mesma coisa para F2 mais F4. Somar o vetor F2 com o vetor F4. Nesse caso, basta apenas somar os módulos, tá? Então vai ter 8 newtons para baixo. E eu já mostrei os ângulos para vocês. Bom, como é que eu somo vetores? Eu coloco a origem de um vetor na extremidade do outro vetor. Então eu vou ter que deslocar F2 mais F1, tá? Para encontrar com F3 mais F1. E esse ângulo daqui vai ser de 90 graus. Explico fácil para vocês isso aqui. Se eu prolongar para cá e para cá, com esse pontilhadozinho, eu observo o seguinte, que esse ângulo daqui, que nada mais é que o ângulo que F2 mais F4 faz com a horizontal, também vale 45 graus. Isso é importante porque quando eu trago ele para cá, desloco, eu sei que esse ângulo é 45. Ora, mas se esse ângulo é 45, esse também é 45, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 90 graus. É 180 graus. 45, 45, 90, para 180 falta 90. Então eu caio num triângulo retângulo, de módulos o quê? 8 newtons, os catetos, falta calcular a hipotenusa. Então eu calculo a hipotenusa, que é horizontal para a direita, fazendo o quê? O módulo do quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai dar 128. Vou tirar a raiz. Então o módulo da força resultante vai ser a raiz de 128, que vai dar 8 raiz de 2. Então eu consegui encontrar o módulo da força resultante na carga mais Qzinho que está no centro do quadrado. E a direção e sentido horizontal para a direita. Há uma outra forma de eu chegar no mesmo raciocínio. Eu tenho que apresentar as duas formas, porque tem alunos que usam muito as componentes, mas têm dificuldade em fazer essa operação de soma vetorial, colocando a origem de um vetor na extremidade do outro. Então eu vou fazer isso com vocês, mas de uma maneira bem mais sucinta. Eu consigo observar aqui que por simetria, como esses vetores, né, têm módulos iguais, a componente y de um cancela com a componente y do outro, porque F3 mais F1 gera um efeito para a direita e para cima. F2 mais F4 gera em Qzinho um efeito para a direita e para baixo. Como tem simetria, os módulos são iguais, esse efeito para cima de F3 mais F1 é anulado com efeito para baixo. Agora os dois têm efeito para a direita. Então eu vou pegar a componente
de um desses vetores para a direita, o do outro vetor vai ser igual, vou multiplicar por 2. A componente no eixo x é o módulo do vetor vezes cosseno. Já sei que F3 mais F1, módulo desse vetor, é 8 newtons, então eu vou ter 8 cosseno de 45, vezes 2, o que eu fiz aqui. Então o módulo de F1 mais F3, que é a mesma coisa que o módulo de F2 mais F4, que são 8 newtons, vezes cosseno do ângulo, vezes 2, porque são duas componentes, né? Uma componente devido a F3 e F1, e outra componente devido a F2 mais F4. Então vai ficar 2 vezes 8, vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. 2 com 2 cancela, eu vou ter aqui 8 raiz de 2 newtons com uma força resultante na carga mais Qzinho. Então é importante o aluno saber resolver o problema de duas maneiras diferentes. Pode ser que ele consiga resolver pela componente e tenha um pouco de dificuldade de construir essa figura daqui por causa dos ângulos todos, né? Aí cada um vai optar aí qual a melhor solução no âmbito da sua própria prova, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dediquem para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, divulguem esses vídeos com os seus amigos, é bom para eles e bom para o canal. E estudem Força Elétrica com o professor Bruno Amorim. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Repitam comigo o nosso lema: eu vou passar.